luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Pai de infinita sabedoria, amado Mestre Jesus, amigos dessa falange, da falange de Ramatiz, nosso mentor, amigo, que nos recebe com todo amor e carinho esta noite de sábado, que possamos, Pai, estar aqui sintonizados, ligados às palavras, inspirados com a presença desses irmãozinhos que estão aqui para nos ajudar ao nosso coração, à nossa mente, com esses ensinamentos, inspirando a todos nós, para que possamos captar essas mensagens e fazê-las, transformá-las em prática, em ação, em benefício do próximo e principalmente em meu benefício. É com esse sentimento, Pai, que nos reunimos esta noite, contando com essa presença, com essa energia, que possamos levá-la daqui, levá-las a todos aqueles que necessitam, pois temos essa grande oportunidade de estarmos numa casa séria, de verdades espirituais, que só acrescentam no nosso crescimento, na nossa evolução. É com esses sentimentos que aqui nos reunimos e agradecemos por tudo que estamos recebendo hoje e sempre, Pai. E em nome de todos aqui, dos dois lados da vida, em nome da Mãe Maria, do Mestre Jesus, do nosso querido mentor Ramatiz, mas acima de tudo em seu nome pedimos a sua permissão para dar início a mais essa palestra, dando todos felizes. Graças a Deus, Pai. Bem, meus irmãos, a palestra de hoje, dando continuidade, que fala das desigualdades, da verdadeira propriedade, das virtudes do pecado, É uma palestra muito atual,
Nós imaginamos por que ainda temos passado tanta dor, tanto sofrimento, tanto julgamento, né? Tanta energia pesada no Brasil, no mundo, né? Brigas entre nações aí, por bobagem, interesses escusos, interesses econômicos. A gente vê quanta coisa, né, poderia ter sido evitada ao longo da história, né? E a gente vê que isso não acontece, que o homem ainda tem muito que caminhar, porque ele ainda não percebeu, e hoje a gente vai tentar passar para vocês, né, com a ajuda da espiritualidade, que eu sou um instrumento, que são as verdadeiras propriedades, por que nós estamos aqui, né? Qual a verdadeira missão que nós temos na Terra. A gente tem que botar na cabeça palavrinhas-chave do Evangelho, que são as grandes chamas, né, as grandes luzes dessa palestra, que é perdoar, não julgar, amar. A gente vai falar das virtudes, dos pecados, né? Mas Rogério, o que é virtude, o que é pecado? A gente já vem dentro de nós com esse sentimento. Dentro do nosso coração, a gente já sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. O problema é que quando passa no coração já vem tudo, aí passa pela mente, a mente ainda em desequilíbrio, a mente ainda muito materializada, né? Nem tanto evoluída. Eu digo, deixa isso para depois, né? O lado espiritual. Vou aproveitar mais essa matéria que está tão boa, né? Está tão gostosa, né? Aí você esquece qual a sua verdadeira missão. Você se afasta do seu objetivo. E o verdadeiro objetivo nosso é crescermos como espírito, não crescermos materialmente. Isso aí é o último plano. Mas infelizmente a humanidade na sua caminhada, né? Por isso a gente vê tantas desigualdades sociais, por falta de amor. E quem chegar a essa conclusão que eu vou falar aqui, que as desigualdades são justas, vai entender todas as informações da palestra de hoje, né? Eu vou começar a palestra com uma frase do Emmanuel, que uma médium aqui da casa me mandou hoje, até parece transmissão de pensamento, né? A Wanda, né? Nossa Vandinha mandou para mim. Eu achei muito bonito, eu vou abrir a palestra com essa frase do Emmanuel. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. As nossas ações são as melhores preces, porque os nossos atos valem mais que as palavras. Emmanuel foi perfeito nessa colocação dele, né? Muita gente fala, e aí você vai ver, faça o que eu falo, faça o que eu faço, né? A gente vê muito isso por aí. E até dentro da religião, dentro da política a gente vê muito, né? Dentro da religião a gente vê também, né? O grande exemplo que não é dado, né? O maior exemplo que nós tivemos de correção e alinhamento com as ações foi de Jesus. Tudo que ele falou, ele praticou, ele viveu, né? Falou para ser humilde, ele foi humilde. Falou para perdoar, ele perdoou. Qual foi a última frase que ele falou antes de morrer? Ele não pediu? Perdoa essa turma aí, pai. Eles não sabem o que fazem. Nós éramos crianças espirituais, a gente matou o maior homem do planeta, acusou ele de querer tomar o poder, acusou ele de ser, né, um rebelde, né, e por aí vai. O espírito mais evoluído que por aqui passou, a gente condenou. Para tu ver como é que a gente vem com esse karma já se arrastando há muito tempo. Mas isso nem se transformou em karma para nós, porque ele nos perdoou, né? Mas será que nós nos perdoamos? Porque nós estávamos lá, né? Um outro nível, talvez, idade próxima, ou até lá na hora de escolher entre Jesus e Barrabás. Nós participamos, né? Porque nós não somos ETs, estamos aqui nessa escola já há algum tempo, chamado Terra, né?
E nós estamos aqui para evoluir, né? E esse momento que nós estamos vivendo planetário é um momento de despertar o que há de melhor em nós. Despertar a nossa luz, né? Tem uma historinha aqui muito bonita, que eu não vou ler, que é grande, aí vai perder muito tempo, mas resumindo, né, um irmão lá, uma pessoa importante, né, reuniu numa arena mais de 100 mil pessoas para um show, e aí ela pediu que se apagassem todas as luzes daquela arena. Aí ela foi, né, no microfone possante, falando com as 100 mil pessoas, acendeu um fósforo, aquela escuridão total, né, aquele fósforo aceso, e aí ele perguntou: alguém está vendo essa chama? Aquela voz: sim! Todo mundo falou ao mesmo tempo. Uma chaminha, um fósforo. Aí ele pediu: por favor, cada um acenda o seu celular ou um isqueiro, e aí todo mundo acendeu. O estádio ficou iluminado, a arena ficou iluminada. Onde ele queria chegar com isso? Isso é para mostrar a importância, é a luz que nós possuímos dentro de nós. Quando a gente fala luz, é positivo, é coisa boa, é o lado Jesus, é o lado divino. Quando ele é dito lá no Antigo Testamento, vós sois deuses, um profeta daquele falou, e Jesus, no Novo Testamento, ratificou que era verdade, que nós somos deuses, nós temos essa luz divina. Ele falou exatamente, cada um de nós temos essa capacidade de darmos o nosso lado luz, fazermos a nossa parte para o planeta, para o próximo, para o bem da humanidade, para o equilíbrio desse mundo que está tão ruim. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, a luz vai sobrepujar as trevas. Ele deu esse exemplo num estádio com 100 mil pessoas. As pessoas ficaram, ele, né, antes de começar lá o show, não sei o que era, né? Então ele mostrou para as pessoas a importância, um pequeno fósforo, que nós somos fósforos, longe de ser a luz do mundo que era Jesus. Nós somos fósforos do mundo, mas esse fósforo vai crescer. Conforme nós formos evoluindo e caminhando, vamos crescer. Mas se cada um fizer a sua parte, termos a humildade que nós não somos perfeitos. Temos muitas mazelas. Nós não podemos, por ter uma cultura maior, né, que a gente está falando das desigualdades sociais, querer pisar numa outra pessoa que não teve a oportunidade de estudar. Aí entra o julgamento. Nós somos mestres em julgar as pessoas, principalmente pela aparência. Isso me traz um zap, um filme que eu vi, um filmetezinho. Vocês vão lembrar quem viu. Isso aí passou até no Fantástico. Uma garotinha, ela usava em determinado momento uma roupa bonitinha, de uma criança, demonstrando ser uma criança rica. E a mesma garotinha colocando uma roupa toda esfarrapadinha. Vocês viram as situações que criaram? A menininha não conseguiu nem terminar de filmar. Tamanha foi a discriminação e o julgamento que fizeram. A menininha bonitinha andando numa praça, aí todo mundo olhava, viu que ela estava perdida. Ah, minha filha, o que houve? Aí queria dar a mãozinha. Tinha uns que queriam levar até para casa. Coisinha linda. A outra fedorentinha, toda suja, com roupinha. A mesma menina, que era uma atriz, né? O pessoal olhava assim e nem passava por perto. Era já o pré-julgamento. A gente julga pelo externo, a gente julga pela roupa, a gente julga por pequenas palavras. Nós julgamos as pessoas por atos, pequenos atos. Nós somos mestres em julgar. E muitas das vezes nós julgamos as pessoas jogando as nossas deficiências em cima delas. Os nossos problemas que nós temos, jogamos em cima dos outros. E julgamos. Ah, essa pessoa... E às vezes nós estamos passando exatamente por aquele problema. Isso não é o Rogério que está falando, é o psicólogo que coloca isso aqui para a gente começar a refletir um pouquinho, né? Sobre a gente parar, pensar e agir. Não é ir pré-julgando. E olha, dentro da religião também é um julgamento bárbaro.
Tá? A gente fala religião humana. A gente já viu a palestra 11. Nós somos mestres em julgar as pessoas. Isso é um atraso evolutivo. Isso atrapalha a nossa caminhada. Em todos os sentidos. Sempre podemos ver o externo. E fulano, olha só. E começa por aí. Aí vem a maledicência. E aí vem. E a gente. Isso se torna um hábito. Se torna um vício. Nós já vimos isso na palestra de vícios. E isso é um atraso evolutivo da humanidade. Que nós vamos falar aqui de atraso evolutivo. Quantas pedras nós criamos ao longo dessa história que vem atrapalhando a humanidade de evoluir? A falta de amor, a falta de caridade, a falta de se colocar no lugar do outro. Isso tudo atrapalha a nossa evolução. O egoísmo, né? As pessoas, não, eu cuido da minha família, eu sou um cara que tem preocupação, minha família tem toda a estrutura, estão bem, mas não dá uma olhadinha para fora para ver se tem alguém precisando próximo. Parabéns, servo inútil, como disse Jesus. Está fazendo a sua parte, sua obrigação cuidar da sua família. Família é uma divina e boa ideia. Mas de vez em quando dá uma olhadinha para o lado, sai desse egocentrismo, desse egoísmo e olha em volta que tem pessoas precisando de ajuda. O planeta foi criado para que nós interagíssemos e criássemos laços, diretos ou indiretamente. A família é o laço mais forte, não tenham dúvida disso. Não. Então imagine as criaturas que deixam faltar para a sua família, o quanto aquilo se agrava, as consequências futuras para aquele irmão. Porque nada acontece aqui nesse planeta sem que Jesus, os grandes espíritos, saibam. Tudo é um Big Brother espiritual. Né? Comparando, tudo acontece. O nosso anjo da guarda conta tudo, anota tudo, contabiliza tudo, positivo e negativo. Ele está ao nosso lado 24 horas. Se a gente acha que não tem ninguém vendo nossos atos, quando a gente está ali fazendo um ato errado, uma postura errada, um pensamento errado é contabilizado. Positivo e negativo, virtude, trabalhando para ter virtuoso, 0. Trabalhando para atrapalhar a vida alheia e magiando, 1000 pontos. O tempo todo isso é contabilizado. Nosso planeta está saturado de energia negativa, que nós criamos pelos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Nosso planeta está agonizando. Não é por causa de queimada, não. Está agonizando por causa da falta de amor ao próximo, falta de amor à natureza, falta de amor a tudo. Por quê? É ganho, é ter. Precisamos ganhar. Economia. Né? Tá bem, temos que ter, esquecemos daquela palavrinha ser. Né? Sermos virtuosos. Porque o ter é transitório. O ter, ele nos prende. O ter é pesado. Né? O ter complica a nossa vida um pouquinho. Ou muito, né? Até na hora de desencarnar, palestra 18, que a gente já está chegando, 16, 17, 18. Próxima palestra, falar da morte. O nosso apego excessivo à matéria, preocupação demais em ter, atrapalha até a nossa desencarnação. Nós ficamos presos, sofremos mais durante o processo de desligamento. Não quero largar minha fortuna, não quero largar meus bens. E a criatura chega do lado de lá, depois de se recuperar, depois, né, de dar expurgar alguma coisa nos charcos do astral, que a gente se limpa também lá, fruto das nossas mazelas, dos nossos pensamentos, da nossa, né, materialidade, da nossa alimentação pesada. A gente se limpa um pouquinho, senão o perispírito não aguenta. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui embaixo, olha assim, vê os filhos, a família se matando por causa da fortuna. Brigas, né? Está vendo aí a novela das 9, né? Que tragédia aquilo ali, que absurdo que está acontecendo.
que maus exemplos, como filha, como marido, tudo que é de ruim que a gente pode imaginar está acontecendo naquela novela. Né? Cada vez aparece uma maldade maior. Se vocês querem ver vida real, liga o Datena, que vocês vão ver atrocidades mil lá. Né? Coisas horrorosas. O que nós somos capazes. Aí fala, Rogério, se isso vai ter um fim? Vai. Felizmente vai. Porque nós não fomos criados para continuar sofrendo. Aqueles irmãos, aquilo que nós falamos lá na palestra 10, Apocalipse, aqueles irmãos que tomaram a decisão de ficar de bem com Cristo, ao lado direito do Cristo, aquele que é o trigo, aquele irmão vai permanecer no planeta. Aquela turma que ainda está lutando contra a maré, está dando murro em ponta de faca, não, deixa para a próxima, não tem mais próxima, a próxima vai ser em outro planeta, em outra escola, mais atrasada do que essa, né? O planeta está ocorrendo um processo de promoção no planeta. Então, aqui representando a humanidade, somos de Deus, somos divinos. A nossa origem é divina. Vós sois deuses, todos nós. Somos aquele princípio inteligente que vem durante milhões de anos, passando pelos reinos, em todos os reinos. Nós, centelha inteligente, princípio, por isso que é o nome da princípio inteligente. Nós somos eternamente inteligentes. Nos manifestamos na inteligência que temos a capacidade, seja no reino que nós estivermos. Animal, vegetal, mineral, né? Então, esse princípio inteligente, ele vem se pulindo, ele vem se burilando. O aceleramento, a aceleração dessa evolução desse princípio inteligente se dá no reino hominal. Nos outros reinos, nós só recebemos ferramentas, instrumentos, recursos para que a gente possa desenvolvê-los com mais facilidade no reino nominal, que é a nossa individualidade, que é o nosso raciocínio, né? Que é a nossa lógica. Lá nós estamos ensaiando. No reino animal, que é o reino logo atrás da onde nós viemos, a gente só ensaia para despertar essa centelha divina, esse princípio inteligente, no reino animal. E o caminho de tudo isso, o grande despertamento, o grande pulo, o grande upgrade da alma, né? A gente faz sempre upgrade, a gente abre, liga o celular, deverá atualizar, né, o seu programa, e toda hora pede para atualizar com coisas novas, aí entra um montão de anúncios, né? Para nós, trazendo para a vida, são as virtudes. A cada reencarnação, nós temos que fazer um upgrade daquelas virtudes que nós não alcançamos. Porque aquele irmão que hoje mata, num futuro ele não vai mais matar. E para ele não repetir aquele erro, ele tem uma consequência, um efeito, né? Aquela causa lá, para que ele sofra na pele e não execute de novo aquele programa, para ele se aperfeiçoar. Então, cada vinda, cada reencarnação, a gente, querendo ou não, sofre um upgrade. A gente consegue voltar melhor. Acreditem. Ih, meu Deus, então aquele cara que está fazendo tudo isso hoje, aquele matador, aquele cara ruim, era pior? Era. Era bem pior. Né? Era bem pior. Hoje ele só está fazendo isso, mas era bem pior. Né? Hoje ele até divide com a família, tá, né? Aquele negócio. Vejam que as coisas vão acontecendo e tudo tem uma consequência na vida. Nada passa em branco. Nem um cabelo fica branco e cai sem que Jesus saiba. Então não adianta a gente pensar que está enganando a espiritualidade, que não está. Nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando, porque a gente sabe, recebe essa informação, e o único caminho que nós temos para desenvolver nessa vida são as virtudes. Aquele irmão mais virtuoso, ele vai ter uma diferença muito grande para aquele irmão menos virtuoso.
Uma grande diferença. E não é material, é espiritual. Vão ser nos atos, como diz Emmanuel. Não adianta o irmão aqui chegar e começar a falar bonito, Rogério fala bonito, que palestra linda, adorei. Se eu saio ali fora e faço tudo ao contrário, eu não vou conseguir. Isso vai ser natural. No dia seguinte a Carla vai perceber isso, que não vem do coração, e o expositor que não fala com o coração não consegue atingir a alma, o âmago das pessoas, ele não cresce e nem faz crescer. É a semente, a parábola da semente, né? A semente, o cara já joga uma semente podre e o terreno não cresce, né? Então tem que ser substituído. Então cabe a nós começarmos a mudar as nossas palavras, ou que nossas palavras sejam os nossos atos. É o exemplo. E é isso que falta na humanidade. Exemplo. Eu fico pensando nos filhos desses políticos, dessas turmas aí que apronta, que faz, acontece, pessoas, né, de má índole. Quais exemplos? Nós não somos órfãos, as crianças, né? Hoje a gente tem que pensar nas crianças, que essa turma aí já, grande maioria, vai para outro planeta, né? Nós sabemos disso. Talvez até nós temos que, não sei, né? Vamos ser, né, orgulhosos ou vaidosos a dizer que não, eu permaneço aqui, que eu sou expositor da UER, todos vocês vão permanecer porque são, né, estão sobre a asa de Ramatiz. Isso não acontece assim. Isso é uma coisa muito íntima de cada um dos senhores, cada um de nós. Temos essa consciência ou não de o que eu ando caminhando na direção de Jesus. Caminhar na direção de Jesus não é pegar o retrato de Jesus e sair na direção dele, não. É praticar o que ele nos ensinou, que é o amor, a caridade, a humildade, a ajuda que a gente puder. E os fatos vão ocorrendo o tempo todo, as oportunidades de ajuda, elas vão se apresentando, por menor que seja. E muitas vezes a gente olha, mas não é o momento, agora não vou fazer nada, não tem nada a ver com isso, não sou governo, não sou prefeito, não sou vereador, o que eu tenho a ver com isso? A gente dá essa, tirando o corpo fora. Olha o fósforo que eu falei. Será que eu posso acender um fósforo? Eu não vou resolver a vida daquele irmão, mas eu posso conversar com ele. Pô, meu irmão, eu sou advogado, o que você precisa? Fala aí. Ó, você vai em tal lugar, eu vou te ensino, vamos lá. Entendeu? São coisas pequenas que talvez nem nos onere tanto. E esse fazer a sua parte é que está precisando no planeta. Porque como vimos na arena, se cada um fizer a sua parte, é um fósforo. E todos os fósforos acesos vão iluminar o planeta, vão higienizar o planeta, vão mudar a egrégora que está carregada e suja do planeta. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. No momento atual, nós não podemos fazer, né, aquele ouvido de mercador. Não está acontecendo nada, não tem nada a ver com isso, né? A gente tem que ter muita consciência do que fala e do que faz. Temos que ter a certeza do que nós estamos fazendo também não está prejudicando alguém. Ou estamos mentindo sobre outro, a maledicência. Isso é uma preocupação muito grande do ser humano, né? Voltamos ao julgamento, a julgarmos as pessoas. Então temos que ter muito cuidado, termos consciência da nossa missão, que é essa aqui, trabalharmos virtudes, né? Porque o nosso grande destino, que eu falei lá no início da palestra, é esse aqui, ó, a perfeição, é a felicidade. Mas o que é ser perfeito? Essa foi uma pergunta, lá no Livro dos Espíritos. Sabe o que o grande Espírito da Verdade falou? Vide Jesus. Um exemplo. Mas eu estou tão longe. Tudo bem, meu irmão. Tenta ser, então, parecido com São Francisco. Ih, piorou, também não consigo. Então tenta ser igual a Dona Carlota. Aquela velhinha que sempre fez ajudou, sempre fez caridade, que eu conheci na minha rua. E ela era julgada pelas aparências, porque não ia à igreja. Era taxada, né, de
ateia, não tinha religião, era uma mulher má. Todo mundo julgava as pessoas. Depois, como vão descobrir que ela fazia roupinha para um orfanato de crianças com câncer. E não ia a nenhuma igreja, não tinha religião, mas ela tinha religiosidade. Ela tinha dentro da casa dela imagens, velas, orava, mas não saía de casa, porque ela também tinha câncer. E a gente achava uma velha esquisita, com aquele pano enrolado na cabeça. Ela saía muito com o filho dela, voltava, cabisbaixo, passando mal. Mal sabia que era quimioterapia. A gente julgava, as mulheres julgavam, as pessoas julgavam. Então a gente morre pela boca, peixe morre pela boca. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, em tudo, em todas as áreas da humanidade, tudo que está acontecendo hoje no planeta, no Brasil, a gente tem que ter muito cuidado antes de lançar a primeira flecha. Porque depois que a flecha sai do arco, ela não volta. Depois da palavra lançada, o impacto pode ser severo. Pode ser uma calúnia, pode machucar, pode desonrar. E quando a gente destroça o caráter de uma pessoa, depois é difícil reconstruir, né? Depois de muita dor. Outro dia eu vi um companheiro, um irmão, que foi confundido na câmara de segurança como um assaltante. O cara ficou 3, 4 anos preso até conseguir comprovar que ele não era assaltante. Lógico, né? Pela visão espírita, que às vezes a gente utiliza isso com tanta frieza, né? Não, mas esse cara estava resgatando alguma coisa, né? E tal. Talvez ele pudesse resgatar de outra forma. Ele teve dentro do presídio, com os piores elementos da vida. Nem sei o que fizeram com ele lá dentro, a gente sabe disso. Uma pessoa honesta. Hoje honesta, mas a gente, mas o cara não sabe o que fez no passado, isso não me interessa. Se a gente for pensar nisso, né, gente? Poxa, só nesse aspecto, a gente tem que ajudar. Não interessa quem foi aquele irmão. Não interessa o que ele fez. Né? O grande lance é a gente quebrar esse obstáculo, quebrar essa barreira do que eu fiz no passado, não é o que importa, é o que eu estou fazendo hoje. Quem sou eu hoje? O que eu ando fazendo? Eu fui um assassino, um matador. Poxa, quem você já matou, já desencarnou, né, em vidas passadas, está aí contigo, pode ser teu filho, pode ser teu patrão, a gente reencontra aí numa dificuldade de relacionamento. Faça o melhor. Faça o melhor. Esse é o caminho. Construa virtudes. Não comece a dar. Quando Jesus fala no seu evangelho, se baterem na sua face direita, dê à esquerda, é para não fazer vingança nem ódio. É para a gente não chegar, não, agora eu quero vingança. Agora, que nem na novela lá, né, as famílias, com aquele tal de chiclete, o pessoal que gosta de ver novela, né? Comigo é tudo na bala. Com ele é tudo na bala. Né? Isso não existe nos dias atuais. Hoje tem que ter diálogo, tem que ter conversa, né? E a gente vê que tudo está se resolvendo na bala hoje em dia, no trânsito, dentro de casa, mulheres sendo assassinadas, feminicídios, crianças sendo assassinadas, pessoas sendo assassinadas em assalto. Nosso irmão lá da Ponte Rio-Niterói, totalmente desequilibrado mental, fazendo, né, aquela situação, fazendo pessoas sofrerem, né? Nunca é bom quando se morre alguém, porque a gente interrompe a vida de um irmão. Mas Rogério, ele pediu isso. Não me interessa. Não interessa, não somos a mão de Deus para tirar a vida de ninguém. E aos pouquinhos nós vamos aprendendo, né? Esse é o caminho da perfeição. Tá certo? Isso aqui representa um pouquinho o nosso dia a dia, a nossa vida. Nós estamos desbravando o terreno, uma tremenda selva amazônica. Sem queimada, tá, gente? Então, essa grande caminhada que nós vamos em cada reencarnação são as virtudes. A estrada asfaltada, né, preparada, são virtudes já consolidadas, né, já preparadas, já incorporadas a nós. Porque aqui na frente temos outras dificuldades, obstáculos, provações, expiações, buracos que nós vamos cair, que são as dificuldades da vida, para que a gente trabalhe o que nós temos de experiência, o que nós já construímos, e irmos esticando essa estrada na direção do infinito. Tem uma frasezinha aqui do nosso irmão professor Hermógenes, né,
Espírito. Porque o maior beneficiado é o espírito, esquece o corpo físico. São teus passos o caminho. Nós, individualmente, é que vamos construir esse caminho. Nos relacionando, perdoando, não julgando, ajudando, fazendo a caridade. É aqui, né? E é um caminho difícil, árduo, porque nós somos jovens almas. Nós somos almas jovens. Nós envelhecemos fisicamente, mas somos almas jovens. Se você vê uma pessoa com uma consciência de mundo, com uma consciência de amor muito grande, né? E até num corpo jovem, você pode ver, ali tem uma velha alma, que já reencarnou muito, que já construiu muito, né? Já fez a sua transamazônica de estrada de virtudes. As velhas almas estão por aí para ajudar o planeta. As almas jovens têm que começar a se acalmar, se amenizar, buscar dentro de si a sua chama, né? O seu lado maior, que é o lado divino, tentar aprender mais com o dia a dia, né? As provas estão aqui, as dificuldades, os testes vão aparecer no caminho. São os tropeços, para que a gente pare, repense, reavalie e retome a nossa caminhada. É uma eterna caminhada. Quando a gente passa uma reencarnação marcando passo, uma reencarnação sem buscar o bem do próximo, sem buscar se colocar no lugar do próximo, quando a gente passa por uma reencarnação sem construir nada, sem fazer uma bondade, eu ajudei muito a minha família, serve inútil. Tem que fazer além, tem que buscar um algo mais. Hoje o tempo que nós estamos já na Terra, nós já somos considerados uma alma, né, um pouquinho mais avançadas, nós já temos que fazer o algo mais que Jesus nos pede, trabalhadores de última hora que nós somos. Dentro dos nossos dons, das nossas capacidades individuais, da nossa evolução, ajudar mais as pessoas de alguma forma. Eu sei, e vocês sabem disso, que nós podemos fazer isso. Podemos fazer a diferença. Podemos fazer a nossa parte. É isso que nós temos que fazer o quanto antes, né? O pecado, o que é pecado? Para nós espíritas, é tudo errado, qualquer desobediência, né? Dentro daquela grande graduação que é os pecados mais pesados, matar, né? Tirar uma vida. Os maiores pecados da lei do espiritismo é o aborto, suicídio, né? Matar o próximo, são aqueles e os outros que nós já conhecemos. Estamos sempre desobedecendo às leis morais que estão dentro de nós, mais ou menos nessa imagem, né? É a expulsão de Adão e Eva, que eles pecaram, não obedeceram a ordem do anjo, comeram a maçã, né? A cobra, do lado negativo, o lado mal, sorvindo, mas come, é bom, a cobra engana os dois, né? Isso tudo figurativamente, a gente não pode começar a olhar, tinha uma cobra mesmo, Adão e Eva foi o primeiro casal do mundo, não. Isso é uma geração. Isso aí, essa raça adâmica que nós aprendemos ou vamos aprender quando chegar a palestra que fala, né, da evolução do espírito, é uma raça, não é um casal. Já não aceitamos que esse casal, né, povoou o planeta. Isso é ilógico. A Bíblia não está errada, está mal interpretada, né? Então a gente já tem uma noção e isso vai somando a essa grande mudança que nós temos que fazer, tá? Com relação a pecado, quando a gente fala das consequências, né? Nós temos muitos aqui no planeta. E aqui são alguns exemplos. Isso aqui parece o quê? Exato, isso aqui. Ganância. Isso aqui é quem? Isso aqui é o empregado. Isso aqui é o empregador. O cara quer ficar rico e vai, né, tirando os direitos do trabalhador, né, aproveitando-se da inocência, né, ganhando muito.
explorando as pessoas, né? A ganância em todos os sentidos. Materialidade, a falta de amor ao próximo, a falta de justiça. O que é isso? Vícios. São os nossos vícios diversos que atrapalham a nossa evolução e principalmente quando nós desencarnamos. Ficamos muito presos a isso. Ninguém, quando desencarna, vira anjo. Vocês já vão aprender isso ou já aprenderam. A gente leva tudo daqui para lá. Todas as mazelas, todas as dificuldades, todos os vícios, todas as paixões. E chega do lado de lá, a gente quer se aproximar de novo da Terra. Isso aqui parece o quê? A inveja, né? Tudo isso fruto da ignorância do ser humano. Se nós soubéssemos o quanto isso atrapalha, é um atraso evolutivo na nossa vida, a consequência tão pesada na nossa vida, né? E nós estamos num processo de ignorância já há muito tempo e de acomodação, porque o ser humano se acomoda. Aquele que está ganhando muito, né, quer ganhar muito, quer explorar o pequeno, quer explorar quem não ganha nada, os mais ricos, os mais pobres. Então é um processo de ignorância, falta de amor ao próximo, falta de caridade, a humanidade se acomoda. O pequeno no seu processo evolutivo, que é, né, pressionado, que é maltratado pelo maior, se revolta, aí vem a vingança e por aí vai. Aí constrói todo esse processo da sociedade que a gente está vendo. Pela falta de amor, pela falta de igualdade, pela falta, né, de se colocar no lugar do outro. E a caminhada é complicada, né? Esses dominós caindo, nesse efeito dominó que a gente fala, é aquilo que eu falei lá no início da palestra. Tudo que nós fazemos tem uma consequência, ou maior ou menor. Todas as consequências. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu vou mostrar um filminho que eu consegui, que eu recebi, para vocês terem uma ideia de um ato que aconteceu há muito tempo e as consequências futuras desse ato. Um ato errado, né, no passado, e quais foram as consequências no futuro, né? Isso mostra a famosa lei de causa e efeito, né? As consequências de tudo aquilo que nós fazemos de ruim, vamos colher coisas ruins. Tudo que nós fizemos de positivo, vamos colher coisas positivas. Eu gostei desse filme como exemplo para a nossa palestra e vou colocar aqui para vocês. Vamos prestar atenção. Só as imagens já são autoexplicativas. É um estudante de medicina que não estudava, e lá é o professor. Aí ele teve uma ideia. Comprou a sua nota, comprou o seu certificado. Será que isso é pecado? Aí essa senhora começa a passar mal. É uma família. Está sendo levada ao hospital. Tudo interligado espiritualmente. Nada acontece ao acaso no planeta, minha gente. Tudo interligado. Não se move uma peça nesse planeta que não tenha uma consequência. Não se cai um cabelo da nossa cabeça sem que Jesus saiba as consequências. E consequências para o nosso aprendizado, sempre. Qualquer dor, qualquer sofrimento é para o nosso aprendizado. O que aconteceu? Ela morreu. Porque o cara foi incompetente, porque não soube, não estudou, não se preparou. Aí ele foi dar a notícia para a família. Quem é o marido? Olha a teia kármica se formando.
E aí, minha gente? Isso é um exemplo. Eu botei esse filme aí para vocês verem. Que a vida funciona dessa forma. Não tem como fugir. Tudo lá na frente vai ter uma consequência. O famoso efeito dominó. Se eu faço bem, recolho o bem. Se eu faço mal, recolho o mal. Né? Não tem como fugir desse processo. Né? Então, esse foi um exemplo bem claro para nós. E as consequências são as mais diversas, em todos os sentidos. Né? Ai, meu Deus. Dá o dominó de novo. Essa é a vida. Esse é o processo de reforma íntima que nós temos que fazer, de análise das nossas ações. Ninguém está vendo, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Em determinado ponto, ao retorno daquela atitude tua. Não sei se nessa vida alguém já passou por um processo desse. Eu já passei. Tá? Não vou aqui comentar, mas eu fiz uma coisa errada e imediatamente eu tive uma perda. E eu parei para pensar. E o pensamento foi igual daquele rapaz. Pensei exatamente numa coisa que, puxa, fiz exatamente e agora está acontecendo comigo. Né? Deus foi tão bom comigo que nem esperou a próxima reencarnação para que acontecesse. Não foi uma coisa tão grave, né? Mas imediatamente para reformular. E a partir daquele momento, olha o aprendizado. A partir daquele momento que aquilo aconteceu comigo, eu nunca mais fiz. Toda vez que... Porque a gente tem a má tendência de fazer coisas erradas. Nós somos espíritos imperfeitos. Nosso grande objetivo, destino é o quê? A perfeição. Então, todas as vezes que eu ia fazer uma coisa e tinha tendência de fazer aquilo, opa, não é assim que funciona. Então, pela lei maior, eu fui me corrigindo. Mesmo que meio mecanicamente, né? Você está fazendo porque você sabe que vai ter... Pô, graças a Deus, eu não vou fazer um mal que eu fiz. Isso vai se incorporar. Isso vai trabalhar as minhas virtudes, né? E quando as consequências são piores no perispírito, fruto das minhas atitudes, isso exatamente pelas vibrações, pelas atitudes, fere sempre a parte mais sutil, que vai se materializar no corpo físico. Na parte social, se eu sou orgulhoso, se eu não dei oportunidades, se eu tive dinheiro e não ajudei, vou ter consequências no futuro, perda da minha fortuna, retornar no mais pobre, necessitado, né, perdendo tudo, seja o que for, são consequências lógicas, porque todos os dons que nós recebemos nesta vida é para que nós possamos ajudar. Tudo é usufruto, nada é nosso. O que a gente leva daqui? Nada. Nada, não levamos nada. E a gente ainda continua, tem pessoas querendo ser enterradas, né, com tudo que tem. Tem uma passagem, os 3 desejos de Alexandre, que eu achei interessante, não sei, pesquisei, achei numa fonte também isso, os 3 últimos grandes desejos de Alexandre o Grande, né, que está na mitologia aí, o grande guerreiro, né? À beira da morte, ele convocou seus generais e pediu seus últimos 3 desejos. Que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Que fosse espalhado pelo caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados, que foram muitos. Prata, ouro, pedras preciosas. Que suas mãos fossem deixadas abanando ao ar, fora do caixão à vista de todos. Aí os generais perguntaram, mas por quê? Um dos seus generais, né, ficou grilado com aquilo. E ele explicou: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm o poder da cura sobre a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que meus bens materiais, aqui conquistados, aqui permanecem. Quero que minhas mãos vão balançando ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e mãos vazias partimos. Não levamos nada. Perfeito isso aqui. E a gente briga, a gente mata, a gente agrava o nosso karma por causa de fortunas, por causa de dinheiro,
por causa de brigas, né, de famílias, e por aí vai. E a gente vai agravando cada vez mais o nosso karma. Cada vez mais a gente vai se endividando, mas cada vez mais as reencarnações ficam mais pesadas, mais resgates, mais dificuldades, mais problemas sociais, mais doenças, né? Mais perdas materiais que nós vamos tendo, em todos os sentidos. São consequências, né, da falta do despertar da nossa consciência, porque é importante, que é a espiritualidade. E a gente ainda não parou para pensar nisso, né? Está preocupado em pagar as nossas contas? Sim. Ah, mas nunca dá dinheiro, tal. Procure, ore, né? Como disse ali o Emmanuel, nossos atos, procure. A gente às vezes quer as coisas imediatas e a gente tem que passar por um momento de turbulência para parar e pensar e renovar valores que já estão, né, aqueles valores antigos, né, aquelas tendências, aqueles maus hábitos antigos estão aflorando de novo aqui. Então a gente tem que passar por dificuldades para modificar isso, esse pensamento, para não atrapalhar a nossa caminhada. E esse despertar é uma coisa muito peculiar de cada um. Temos espíritos que têm que levar várias reencarnações, passar por diversas dificuldades, consequências pesadas no dia a dia, na sua caminhada, para começar, né, a pensar e renovar esses valores, se reformar intimamente. E tem outros que numa só reencarnação, o cara já está quase pronto para despertar e se modificar. Um exemplo de uma pessoa, por exemplo, Kardec, quantas reencarnações ele teve que passar, indo se aprimorando, para chegar ao ponto de ser o codificador dessa doutrina maravilhosa que hoje a gente está estudando aqui, né? Eu fiz até uma escolinha aqui das reencarnações de Kardec, né? Vocês sabiam que Kardec ele foi um sacerdote egípcio? Sabiam? Ele veio, né, reencarnou na época do Egito para trabalhar a sua iniciação. Depois ele veio como Allan Kardec, como sacerdote druida nas Gálias, para trabalhar a sabedoria. Depois ele reencarnou na época de Jesus, para trabalhar o amor, como centurião romano. Tem até um livro que vende aí na Seara Espírita, aí nas livrarias, Cornélios, o centurião romano. Era Allan Kardec. Depois ele veio na Idade Média, né, antes da última, que foi Allan Kardec, como João Rus, o mártir que foi queimado para dar o seu testemunho. Ele lutava pelas coisas erradas da Igreja Católica. Ele era contra. E ele lutou e foi queimado. E finalmente veio como Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? E para o conhecimento de vocês, quem quiser se aprofundar um pouquinho pelo codificador, conhecer um pouquinho, já está na Netflix, eu acho que a partir do dia 30. Quem tem Netflix, Allan Kardec, vai passar na Netflix. Na net já está? Já há 2 semanas. Quem tem net já está. E vai passar na Netflix, eu só tenho Netflix. Lá em Cachoeira não chegou o cabo da net. Vai chegar um dia, né? Então, e dia 12, nós temos um dos maiores, o maior atualmente, depois do Chico, né? Divaldo Franco, o filme dele, dia 12 de setembro. Tá? Vai passar nos cinemas, né? Para a gente conhecer um pouquinho do que é trabalhar as virtudes, né? Falar de Divaldo, não vou nem falar do Chico, que o Chico foi o maior dos maiores, foi o grande mestre, né? Um espírito de uma bondade. E o Divaldo aí, na ativa ainda, né? Na ativa, encarnado, não que o Chico esteja na reserva, ele ainda está no plano espiritual ajudando muito o planeta. Divaldo com suas obras lá em Salvador, né? Seu orfanato, seu centro espírita, suas obras, suas palestras pelo mundo divulgando, né? O dinheiro dos livros é para manter as obras de caridade dele, outras que ele ajuda também. Aham.
É uma obra. A energia, né? Eu só lembro de Valdo falar numa das suas palestras, ali estão meus filhos, né? Ele chama tudo de filho. E ele só deixa a criança sair de lá, que é órfãos, pega na rua, depois que se forma na faculdade. É impressionante. Então. Aham. Muito organizado. Quem quiser conhecer, não tiver dinheiro para ir a Salvador, vai no Instagram e clica seguir Mansão do Caminho. Eu sigo. Eu recebo sempre algumas notícias da Mansão do Caminho. Eu fico assim, caramba, não sou nada. Sou expositor da UER. Pô, legal, bacana. A obra é imensurada. O Divaldo, ó, espiritualmente, nem falo da proteção que ele tem. Mas o que ele tem de médico formado ali, de filhos médicos, ele tem um montão de médicos, tudo formado ali da Mansão do Caminho. Aquele ali vai passar necessidade com o advogado, médico, e por aí vai, né? Nutricionista. São os filhos deles que foram criados com amor e carinho. Olha, é uma pergunta que eu não tenho essa capacidade de responder, né? Dizem, posso te dizer isso, dizem que ele vai trocar de lugar com o Emmanuel. Vai inverter. O Chico vai ser mentor espiritual do Emmanuel. O Emmanuel já está dizem, pelo amor de Deus, tá? Dizem que ele está reencarnado em São Paulo, já está com 17 anos, né? E diz que tem uma grande missão para o Emmanuel, que é um cargo político muito importante para o mundo. Para o mundo não, para o nosso planeta, para o nosso país, né? E o mentor dele vai ser o Chico Xavier. Então o Chico tá de bom tamanho, né? Deixa ele um pouquinho no plano espiritual lá, assessorando, puxando um pouquinho a orelha do Emmanuel, como o Emmanuel puxou muito a dele, né? Mas quando chegar um determinado momento, a gente pode trocar de novo. São esses grandes espíritos, como Divaldo, que vem, e esse desapego total à matéria, essa mediunidade de todas as cores, né? A gente faz todas as coisas com todos os dons, né? O cara vê, ouve, traz mensagens maravilhosas dessa psicóloga chamada Joana de Ângeles. Então é uma coisa assim perfeita, né? Que vem ao planeta para nos fazer pensar que nós somos muito mais isso, essas coisas materiais que estão entre o céu e a terra. A gente às vezes esquece que somos espíritos vivendo uma realidade humana. Não somos humanos vivendo uma experiência espiritual, né? Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Nós não somos seres humanos, somos espíritos. Essa é a nossa verdadeira essência. E a gente esquece disso. E se apega a essa matéria, né, que é só um meio, não é um fim. A matéria é um meio, né? Todos os espíritos colocam isso bem claro para nós. Isso aqui é um meio. Mas a gente se apega tanto a isso, depois para desapegar, né, que o famoso desapega, né, o pessoal bota para vender, a gente não bota para vender, né? Chora, briga, fica triste e por aí vai, né? Faz coisas horrorosas, às vezes por causa de matéria. Exemplo maior, né? O descaso daquela menina com a mãe na novela. Desculpa, tem gente aí que gosta de novela. Mas eu tô vendo, porque eu até gosto, porque é tanta atrocidade, a falta de amor total pela mãe por causa de quê? Dinheiro. Isso aí, né, é um exemplo que acontece toda hora. As famílias se matam por causa de dinheiro, né? Aquela menina que matou... Tem até filme, tá? Pelo amor de Deus. Tô indicando não, hein? Não tô indicando não. Matou os pais por causa de dinheiro com o namorado. E tá aí, dia dos pais ela recebeu indulto. É a nossa justiça, né? A justiça dos homens. Não é a justiça divina. A dela tá guardada, né? A justiça maior tá guardada, né? Não posso fazer como meu pai. Esse papo teu de reencarnação, de causa e efeito. Eu quero ver ela sofrendo agora, né? Depois não. Meu pai tem essa mania, quer ver no ato, ao vivo. E as coisas não funcionam. No tempo de Deus. O tempo dele é perfeito. A gente que é apressado para resolver, né? Isso é um atraso evolutivo, tá, gente? Tudo que nós fazemos na nossa vida atrasa a nossa evolução. Negativo, né? Tudo que nós fazemos negativo. Afeta essas três áreas.
né? Doença social e material. Tudo é afetado depende das consequências do grau de gravidade que a gente afetou, principalmente o próximo. Quando a gente se atrapalha, né, vai ter consequência. Mas quando atrapalha o próximo, aí a coisa vem duplicada para cima da gente e as dores são muito mais pesadas, né? As virtudes, né? As virtudes é o nosso grande alvo. E eu vou botar um outro filme aqui antes de começar a abrir as virtudes. Hoje eu tirei a árvore generosa, que eu não aguentava mais mostrar essa árvore generosa, que era uma história, para botar esse filminho. Esse filme volta justamente falando de virtude, das nossas atitudes boas, pequenas atitudes, que às vezes a gente acha que não tem significado nenhum na nossa vida, né? Puxa, fiz ali, ajudei, dei um dinheirinho, fiz um negocinho. Puxa, para aquela pessoa foi o mundo para ela. Para nós não foi nenhuma, afetou em nada, não alterou minha vida. Mas para aquela pessoa que estava ali no desespero, na maior sofrimento, foi uma coisa maravilhosa, né? Aquela história, quem viu o Nosso Lar, é aquela historinha, né? Daquela senhora que a secretária do André Luiz botou ela para ser atendida. E o André Luiz não queria atender por causa da hora. E quando ele desencarnou e estava no umbral, a luz que ele via era aquela senhorinha que estava somando energia, além da mãe dele, da avó, rezando. Ela rezava muito pelo doutor André, né? Por ele ter atendido o marido dela e ela, mesmo depois da hora, e ele não queria atender. Mesmo na má vontade, ele recebeu ajuda. Então até as nossas atitudes boas, com nossa má vontade, a gente é ajudado. Olha que bacana. Tudo é válido, tudo é computado. Não vai para 10, mas tu vai lá para uns 5, né? Tu não tira 10 na prova de amor e caridade, mas tira uns 5, né? 5, 4. Porque você foi um instrumento que ajudou aquela pessoa. E ela somatiza, ela dinamiza aquela energia de agradecimento, de ajuda que recebeu de nós, né? Então, esse filme mostra um pouquinho disso, né? Que aconteceu. Fala, né? Tem até uma musiquinha evangélica, mas não liga não, que é bonita. Eu não consegui tirar, mas dá mais emoção. O garotinho estava roubando. Que a mãe estava doente. Essa aqui cai de cascudo nele. Esse cara pediu a filha trazer sopa, deu dinheiro, deu remédio. Um ato que não alterou em nada a vida dele. Não ia nem fazer falta. Mas ele era assim. Ele ajudava. 30 anos depois. O cara era bom. Era um espírito, é uma alma velha que estava ali ajudando a todos. Mas deu ruim. Passou mal. Foi pra UTI. Deu uma conta alta. E ela pensando, vou ter que vender tudo para pagar a conta do meu pai. Vocês conhecem esse vídeo? Alguns conhecem. Ela foi abrir a conta. Despesas. 0. Alguém pagou. Foram pagas há 30 anos atrás. O médico era quem? O garotinho.
Meus irmãos, não há bem maior do que esse. É o maior bem da vida. Essa é a verdadeira propriedade. É uma história real, tá? Que eles colocaram dessa forma. Então é pra gente pensar um pouquinho o quanto a gente pode fazer. E a gente acha que não pode fazer nada, né? E as consequências vão se somando lá na frente, positiva ou negativa. Só depende de nós, da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, né? Então essas virtudes, esse irmão aí, ele não conseguiu fazer isso da noite pro dia, né? Ele foi construindo isso, né? A virtude é a definição básica, bem simples. Obediência às leis morais, a outra é desobediência. Leis morais são tudo que é bom, tudo que é positivo, tudo que ajuda. É isso. Está no nosso coração. E a gente sabe, mas o nosso cérebro, o nosso processador ainda está compilando essas coisas dentro da nossa vida, né? Eu tenho que começar a ter esse entendimento e para construir virtude eu preciso ter força de vontade. A tentação é grande, a carne é fraca, né? As tentações da vida material, a porta larga é maravilhosa. Todo mundo quer passar pela porta larga, que é a porta tranquila, das benesses, né? Da tranquilidade, né? Uma vez meu amigo brincou, rapaz, eu disse, rapaz, porque tu não sabe nada de espiritismo para falar uma bobagem dessa. Ele falou, Rogério, sei que tu é espírita, mas eu falo aqui comigo, se eu morrer eu quero ir pro inferno. Eu, por que, meu irmão, tu quer ir pro inferno? Imagina no céu aquele negócio calminho, não tem um funk, não tem uma cerveja, todo mundo ali de branco. Pô, eu não me venho acostumar com o céu, não. Tem que ir pro inferno. A única coisa que eu ia pedir, aquele tridente maneiro, aquilo lá. Eu quero o negócio do rabo, sentar com aquele rabo comprido que vai ser ruim, né? Ele fica brincando com essa coisa, rapaz, tu soubesse o que tu tá falando, não vou nem levar a sério o que tu tá falando. Entendeu? O pessoal brinca, né? Brasileiro é um bicho danado pra brincar com as coisas. Quem já viu de meme da ponte aí de Niterói, pela uma desgraça, pessoas sofrendo, bota um montão de bobagem, né? É o brasileiro que tem que parar para pensar, né? O brasileiro não, as pessoas, essas pessoas, né? Descontrair, mas quem passou lá, se fosse uma família dele, alguém da família dele, ele não ia botar, porque ele não sentiu na pele, não se colocou no lugar das pessoas que ali estavam, né? Então isso precisa ter muita força de vontade, muito entendimento, muitas quedas. Construir virtudes é difícil. Olha aqui, ó. Nós somos pedreiros da nossa alma, pedreiros, né? As virtudes se constroem com muito trabalho, com muita dedicação. Não é uma encarnação que vai despertar uma virtude, né? Um caso muito interessante de despertamento das virtudes foi Buda, né? Quem conhece a história de Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha, ele despertou naquela vida, naquela encarnação. Ele saiu do palácio dele, né? Ele vivia preso, todo protegido, todo mimado, tinha tudo que ele queria, as mulheres que ele queria, o pai tratava ele de uma maneira maravilhosa, tudo que qualquer um de nós gostaria de ter, né? E aí ele resolveu, mas ele já estava incomodado com aquilo e queria ver o que tinha fora dos muros do palácio. Ele quer conhecer, lá na Índia, conhecer o que era a vida na Índia, que ele não sabia. Queria cair na vida, conhecer, né? Aí ele saiu uma noite, pegou lá uma tropa dele, né, que ele era um príncipe, e saiu caminhando. Logo que ele saiu do palácio, ele quase atropelou um velho. Mas um velho com as barbas arrastando no chão. Aí ele parou, olhou, que ele nunca tinha visto uma pessoa naquele estado. Ele perguntou, você está doente? Aí o senhor falou, não, meu príncipe, isso aqui é a idade, é a velhice. O senhor vai chegar lá. E ele já tomou um susto, ele não imaginava, né? Ele naquelas condições, esquálido, magro, andando naquela situação. Aí ele veio já refletindo, aí ele continuou a caminhada dele. Mas lá na frente, ele esbarrou num velório, as pessoas carregando. Lá na Índia eles queimam os corpos. Mas quando passou na frente dele, parado
na frente da rua, o velório passou, as pessoas cantando, muito sofrimento. Ele viu que era um rapaz bonito, um jovem, né? Já com mancha, já o corpo entrando em estado de putrefação, né? E ele olhou aquilo, meu Deus, que pessoa jovem, a morte. E ele nunca imaginou, porque ele saudável, com tudo, as melhores alimentação, ele nunca refletiu sobre isso, que ele poderia morrer a qualquer hora. E isso deu mais uma sacudida nele. Então, estou resumindo bem a história, por causa do horário. Mais à frente, ele continuou a sua cavalgada, já muito, né, introspectivo, o pessoal preocupado. Aí ele resolveu dar uma galopada mais rápida. Quando ele desviou de uma pessoa e chegou a roçar na pessoa, a pessoa caiu para um lado, ele veio para o outro. Os sáquias dele, com aquelas espadas, já iam matar o cara, porque lá era um pária. Você sabe o que é pária? O mendigo. É a pior espécie que existe na Índia. São aqueles esquecidos por Brahma, aqueles que não têm direito a nada na Índia, é o chamado pária. E o cara, pior de tudo, estava com lepra, cheio de ulcerações no corpo. Os caras lá, os guardas dele, já iam cortar o cara em dois porque encostaram no príncipe. Aí ele mandou parar. Aí ele foi e perguntou o que era aquilo. E aquilo era a doença chamada lepra, que estava matando, e o cara era jovem, todo doente, todo arrebentado, já, né, carcomido, a face irreconhecível, e aquilo chocou mais ele. E ele foi e voltou super introspectivo, o pai percebendo isso, né, da volta desse passeio dele, chegou e falou: vou fazer uma festa para o meu filho. Fez uma festa, contratou as mulheres mais lindas, tudo na festa para animar o cara. O cara estava lá, né, o príncipe Siddhartha, depois que ele se transforma em Buda, né? Aí ele dorme introspectivo, acorda de madrugada, pega a trouxinha dele, beija o pai, a mãe, a esposa e cai na vida. E aí é a iniciação de Buda. Aí que ele começa a grande missão da sua iniciação. Depois de ter se chacoalhada, deixou tudo para trás. Todos os ouros, todas as mulheres, todos os bens, os 3 castelos que ele possuía. Deixou tudo, tudo. Tal qual São Francisco, tal qual Jesus, tal qual grandes mestres aí, grandes espíritos, que nada material vale quando você consegue despertar esse lado espiritual em você. E aí todo mundo já conhece, né, o budismo, a história, os ensinamentos, que são muito parecidos com o cristianismo. É uma construção de virtudes, como Kardec construiu, que demorou, né, séculos, vários séculos para construir as virtudes, para ter habilitação para codificar o espiritismo, para ter habilitação, né, para dar esse ensinamento maravilhoso que é o budismo, né? Esse despertamento que eu estou falando, que nem Buda teve, né? E aí ele começou a exercitar isso, né? E aí ele houve a grande transformação, conhecido como vocês como Buda. Num comparação menor, é o nosso momento de construir virtudes, nosso despertamento nos dias atuais, né? É o desapego à matéria, começarmos a fazer a nossa parte, ajudarmos. O filme, esses 2 filmes é o melhor exemplo do que não fazer e do que fazer. Nas pequenas coisas, pequenas ajudas, isso vai nos transformar profundamente. Nós recebemos aquela ditado que quando a gente ajuda alguém, te recebe em dobro. Recebe sim, espiritualmente em dobro, da pessoa que está sendo ajudada e da espiritualidade. Recebemos em dobro em todas as nossas ações, né? Isso é a propriedade espiritual que a gente tem que construir. São essas. O retorno, muitas vezes, né, como o caso da... Lógico, o filme ali mostrou 30 anos depois para mostrar o retorno, a lei, né, do retorno positivo. Mas durante a vida toda aquele senhor foi uma pessoa caridosa. Ele teve uma vida tranquila, uma vida de paz, né, de benéfice, ficou doente e teve ajuda, não só espiritual, mas também dos espíritos que ali estavam encarnados, que praticou, né, com o qual ele praticou a caridade, né? Porque a propriedade material nós levamos, hein? Essa propriedade material, muita gente está se matando aí. Nós levamos?
Não levamos. Fica aqui na terra, né? A verdadeira propriedade que nós levamos é a vida. O que nós levamos da vida é a vida que a gente leva, né? O que nós levamos da vida é a vida que a gente leva. São as virtudes que nós construímos. Aquele famoso ser. Não tira o ser e ter, bagunça tudo. Ser virtuoso. Ser um advogado honesto, com caráter. Não um advogado que tenha posses, tenha dinheiro, tenha poder. Não é por aí, né? Isso aí é consequência das suas atitudes. São as virtudes que nós levamos, que nem a traça nem a ferrugem vai corroer. Nunca. Nem a traça nem a ferrugem, como diz Jesus. O que nós levamos não são os bens materiais, é a nossa inteligência que nós construímos, né, com muita sabedoria. Essa inteligência que é eterna, que nós não deixamos aqui, nós levamos. Essa sabedoria de fazer o bem, essa sabedoria de construir, né, essas virtudes, essa inteligência que a gente vai construindo com muita paciência, entendimento e força de vontade. O que nós levamos da vida são os dons. Os dons que Jesus nos oferece, que os grandes espíritos nos oferecem, para que possamos agir aqui no plano material. Seja qual for o dom no sentido profissional, o dom do amor, o dom da caridade, o dom, né, do advogado de ajudar, do professor, do policial, do militar, de proteger, né, o nosso país. Esse é o dom que nós vamos levar para o resto da vida e nós temos que usar em benefício do próximo. E qual é o maior deles que nós levamos, que vamos construindo aqui? O amor. Esse é no sentido de sentir, né? Ser, saber, agir e sentir. Essas são as verdadeiras propriedades que nós levamos da vida. E elas são imperecíveis. Imperecíveis. Né? Não tem... São imensuráveis. Essas são para o espírito. Ah, Rogério, mas eu estou na carne. Então viva a partir de hoje para o seu espírito. Não é fazer igual a Jesus, abandonar a matéria. Ninguém aqui está em condições disso. Não temos essa evolução ainda, nem essa capacidade. Tá? Viva na matéria, mas não faça a matéria de um meio, ou melhor, de um fim. Faça de um meio, para que você atinja essas aqui. Né? O amor, sempre visando o próximo. Sempre visando o próximo. É assim que nós construímos tudo isso aqui. Assim que nós somos, sabemos, agirmos e sentimos. Né? E para encerrar, que já estamos no finalzinho, fica essa imagem. Que imagem é essa? Quem lembra? Maria de Magdala. Jesus apareceu para ela. Foi uma das primeiras aparições de Jesus após a sua crucificação. Ele estava enterrado lá, vocês podem ver ao fundo, né? A tumba que ele estava aberta, ele se materializou para Maria de Magdala, pagou a missão para ela, para avisar a todos que ele estava vivo, que ele tinha ocorrido a ressurreição, entre aspas, né? Que todos os católicos acreditam, e ele apareceu. E Maria de Magdala era uma meretriz, era uma pessoa que vivia em pecado. Podemos dizer isso, né? Uma pessoa que só queria usufruir da matéria vendendo seu corpo. E foi uma transformação instantânea, desde o primeiro momento em que ela viu Jesus. Assim como Zaqueu, assim como vários outros espíritos, né, bíblicos, né, que foi uma transformação instantânea, uma mudança, um despertamento e uma transformação exuberante. Tanto é que Jesus apareceu para ela, tamanho era o amor e a confiança que ele tinha em Maria de Magdala. Ela foi numa felicidade. No início, quem leu o Sublime Peregrino sabe que o início da relação dela com Jesus não foi muito de discípula, né? Ela queria Jesus como homem. Ela se apaixonou de Jesus pela carne,
Está escrito no livro. Mas só que ela foi percebendo que Jesus não era para isso. O amor de Jesus era de todos. Jamais Jesus poderia se dedicar ao amor a uma só mulher. Jesus amava todas as mulheres e homens do planeta. E ela percebeu isso depois de algum tempo. Mesmo sabendo disso, para ela sentir esse calor, esse amor que Jesus tinha por todos, e em especial a ela, um amor muito puro, né, que modificou a vida dela, ela largou tudo também, tudo que era material, e seguiu Jesus até seus últimos passos, com Maria e todas as outras mulheres, né? Muitas mulheres seguiam Jesus. Mulher, parabéns, que a mulher tem uma sensibilidade muito maior que os homens, né? Na hora H, os homens, vazaram de perto de Jesus. Pedro negou 3 vezes, os outros apóstolos se esconderam, mas as mulheres estavam ali o tempo todo seguindo Jesus, né? Mas isso não quer dizer nada, porque depois eles retomaram a missão, principalmente depois dessa aparição. Então essa imagem remete à grande síntese da nossa palestra, tá? Que é essa grande transformação, a grande construção de virtudes, que desperta em cada um de nós a vontade de fazer o bem, a vontade de construir as nossas virtudes, a vontade de ajudar as pessoas. Isso é um despertamento que nós temos que ter. Pode até ser no início por obrigação. Vou fazer porque eu sei que é o bem. Faça a diferença. Como aquele irmão ajudou, não esperava, né? O André Luiz ajudou aquela senhora, depois ele recebeu uma ajuda que nem esperava. Foi uma luz que iluminou o caminho dele para sair do umbral. As orações dela, né? Então, às vezes, nós estamos fazendo bem, até com má vontade, né? Mas faça, ajude, porque depois isso vai ter uma grande transformação na sua vida, quando você vê, caramba, minha vida está mudando, as coisas estão engrenando, não estou ficando rico, não estou ficando milionário, mas estou com uma paz de espírito imensurável, estou bem comigo. Puxa, as coisas estão se encaixando, os problemas vão diminuindo, os problemas não financeiros, esses não acabam, tá? Cartão, as dívidas não vão acabar. Primeiro que a espiritualidade não está nem preocupada com isso. A grande espiritualidade não está preocupada com suas ações no bem, né? E ai de você que tem que fazer bobagem para pagar suas contas, né? Não faça. É melhor você ficar devendo e trabalhando honestamente, pagando o que dá para pagar e ir para o SPC, do que você ir para o SPC espiritual. Aí esculhamba tudo, mais uma reencarnação perdida, né? Então é melhor a gente ter dívidas materiais do que dívidas espirituais. Então vamos construir a nossa próxima reencarnação de maneira tranquila, de maneira equilibrada, harmônica, né? Colocar para fora o que nós temos de melhor, que é o lado divino, que é o lado Jesus, que todos nós possuímos. Para uns, uma encarnação é derradeira, como Maria de Magdala, Buda, né? Allan Kardec, Chico, Divaldo e muitos outros, né? Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, são espíritos de escola, São Francisco, são espíritos que já vinham burilando, construindo tijolinho a tijolinho, com muita dificuldade, né? Todos os discípulos foram sacrificados, foram mortos, crucificados, delapidados, apedrejados. Cada um teve uma morte mais complicada. Eu acho que o único discípulo que não morreu com morte pesada foi João, acho, né? Acho que foi João. Mas, independente de que seja João ou não, é só um, né? Não é João Batista, não. Não é o Batista, não. É o outro João. É o João de Patmos, eu acho. O João que fez o Apocalipse. Então, João Batista era primo, né, de Jesus. João Batista, ele já sabia que ia acontecer isso com ele, né? Então, todos tiveram, né, dentro da guerra, dentro do sofrimento, eles ganharam a grande liberdade espiritual. Então é nas dificuldades que nós nos mantendo íntegros e fiéis àquilo que acreditamos, né, na nossa fé, é que nós vamos nos libertar, né?
A tentação é grande. Às vezes a gente está. O diabo está do nosso lado. Diabo, entre aspas. Espírita não acredita em diabo. Mas o espírito lá, o obsessor, né, o irmãozinho que é a nossa queda, quando as coisas começam a ficar difícil, vai lá, faz isso, faz aquilo. E a gente acaba, às vezes, cedendo ao nosso lado mais animal, mais imperfeito, e atrasa. Isso tudo é atraso evolutivo. Atrapalha a nossa caminhada, né? Então essa palestra tem essa finalidade de mostrar essa grande caminhada, o esforço que é para a gente chegar a um ponto desse de libertação total, de construção total de virtudes, tá? Tinha mais um filminho, mas não dá tempo, tá? Senão a Carla vai comer meu fígado aqui, meu fígado já não está muito bom. E aí a gente deixa para a próxima esse filminho, que é um filminho de reforma íntima, que é um desenho, que é para quem quiser ver, eu acho que tem na internet. É um senhor que só vivia com a mão no bolso. E aí ele encontrou uma velhinha, não sei se vocês já viram isso, para atravessar o sinal. Eu ia trazer para no final, mas como eu falo demais, não deu tempo, né? E que ele muda totalmente a postura dele, né, irmão? E é aí mais ou menos isso com a gente, exatamente. A gente está sempre com a mão no bolso, né? E às vezes a vida nos ensina a tirar a mão do bolso. Ele foi obrigado a tirar, porque a velhinha agarrou nele para atravessar. E ele viu o carro chegar. E ele viu que o negócio ia ficar preto. E aí, a partir daquele susto, daquela mudança, que ele tirou a mão do bolso, ele usou a mão para tudo, para ajudar todo mundo. Inclusive, ele no final do filminho, ele se dá uma de cego e pede ajuda a um cara que estava igual a ele no início da vida, com a mão no bolso, não queria ajudar ninguém, né? Serve para nós, que nós todos que andamos com a mão no bolso, né, não tiramos para ajudar ninguém. Quando a gente fala tirar a mão do bolso, não é para dar dinheiro não, tá? É para ajudar em todos os sentidos. Dar um ombro, dar a mão para atravessar e por aí vai. Então esse filminho é muito interessante para construir, né, essa reforma interior, que é o nosso grande objetivo, né, o nosso grande caminho, que são as virtudes. Tá ok? Alguma pergunta? Não? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai por mais esse momento, por mais essa festa de aprendizado, que possamos, Pai, ter recebido essa noite tudo aquilo que estávamos precisando para refletir um pouquinho mais, o grande empurrão para nós continuarmos a nossa caminhada na direção da bandeira da evangelização, da bandeira do cristianismo, que possamos, Pai, praticar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, com certeza fruto do nosso entendimento, da nossa força de vontade, que deixemos o nosso orgulho, nossa vaidade de lado, lutarmos contra esses preconceitos, esses julgamentos que nós temos das pessoas, que todos ali que estão ao nosso lado possuem suas imperfeições e, como nós, estão lutando para se melhorar também. E é nessa caminhada de idas e vindas, de muito esforço, que vamos construindo nossas virtudes e nos aproximando a cada dia mais de Deus, nos aperfeiçoando, para que possamos finalmente, num determinado dia, ter esse despertamento total de libertação, para que possamos sermos, na essência, totalmente espíritos, voltados para o nosso crescimento divino, para a nossa chama divina que todos nós possuímos. E é com amor, com dedicação e com muito esforço que vamos conquistar isso aí, Pai. Graças a essa codificação, a esses ensinamentos, que nos orienta, nos direciona, nos faz fazer as melhores escolhas e vamos caminhando na sua direção. E é com essa certeza que agradecemos, em nome dos dois lados da vida, agradecemos ao Mestre Jesus, agradecemos a Ramatiz, toda a energia e essa falange maravilhosa que dá a sustentação dessa corrente e que possa nos conduzir até os nossos lares, protegidos, com muita harmonia, muita paz, e levarmos um pouquinho dessa energia a todos os nossos parentes e mentalmente aos nossos amigos e inimigos, se tivermos, ou com dificuldade de relacionamento, jorrarmos bons pensamentos a esses irmãos.
Obrigado, Pai, e em seu nome queremos pedir a sua permissão para encerrar mais essa palestra, dando todos felizes. Graças a Deus.